Sou Débora Saraiva, eu sou ex-namorada do Jairinho. Dá oi pra minha mãe. Dá oi pra minha mãe. Olá. Já estava com ele há quase um ano, quando ele me agrediu a primeira vez. Como é que foi isso? Eu estava desconfiada de algumas situações dele, mexi no telefone dele e descobri conversas. Ele partiu pra cima de mim, me jogou no sofá, ficou em cima de mim me enforcando. Parecia que ele virava a chave assim, ó, e ele mudava a feição e ele não pensava no que ele estava fazendo. Ah, cara, que saco, cara. Você procurou ajuda? Não, Por quê? porque não adiantava. Eu não ia ter como provar. O pai dele, deputado, coronel da PM, ia fazer o quê? Não dava. Você não pensou em se separar dele? Mas a gente se separou várias vezes, E por que você voltava? porque ele aparecia na minha casa. Aí tinham vezes que ele tinha voltado para a ex-esposa, que era a mãe dos filhos, e ele aparecendo na minha casa. Eu falei, se você aparecer aqui de novo, eu vou ligar para ela e vou falar. Aí ele botou o rosto dele bem colado no meu e falou assim, faz isso que eu te machuco onde mais te machuca. O que significa? Meus filhos. Na época em que conheceu Jairinho, Débora tinha um filho de 2 anos e uma filha de 6. Qual foi a primeira agressão do Jairinho contra o seu filho? Ele me ligou falando que tinha uma reunião de vereadores numa casa de festas que pertencia a um deles. Perguntou se poderia levar o meu filho, ele levou, e aí passaram 10, 20 minutos e meu filho voltou com o fêmur quebrado. Mentira! Até hoje eu não sei o que realmente aconteceu, mas que estavam só os dois, estavam. E o seu filho disse o quê pra você? Não falou nada. Meu filho tinha 2 para 3 anos quando aconteceram as agressões. Ele só veio contar mesmo quando ele viu na internet o vídeo no YouTube que aparecia o rostinho do Henrique com o Jairinho, assim, a foto de capa, né? Ela é mentirosa. É um negócio impressionante, não sei como é que o judiciário faz isso. Na segunda agressão do meu filho, ele me encheu de remédio, não sei como. E nesse dia ele me violentou. Ele fez sexo sem o meu consentimento. Te estuprou? Isso. Eu tomei um refrigerante no copo. Minha filha depois achou um pozinho e ela mostrou pra minha mãe. Minha mãe viu e no mesmo dia ele fez com meu filho umas maldades de tortura, de pisar na barriga dele, de botar papel e pano na boca. É, nesse nível. Você viu marcas no seu filho no dia seguinte? Ele se queixou de dor pelo corpo? Não tinha um rosto, não tinha nada. Nada. Ele não bateu, ele ficou pisando em cima. É um absurdo isso. Eu não sei aonde que eles querem parar. Eu não sei quem é que está bancando isso. Ela fala que o Jairinho estuprou ela em 2015, mas ela ficou com ele até 2021. Agora, o real motivo é muito simples. O Jairinho estava com a Monique. Essa dor que elas tinham de estar ali vendo o Jairinho em um relacionamento teoricamente sério com a Monique desagradou as outras. A família do Jairinho diz que você só veio a público com as denúncias por vingança, porque o Jairinho nunca teria assumido um relacionamento com você. É, eu vi isso. Eu só falei quando meu filho falou. Eles sabem disso. Eles tentam me diminuir porque eles sabem que eu tô com a verdade. Em algum momento da sua vida, você agrediu algum filho de alguma ex-namorada sua? Jamais. Em algum momento da sua vida, você agrediu o Henri Borel? Nunca. Mas o Leniel conta que anteriormente o Henri já tinha se queixado da suposta brutalidade do Jairinho. Houve até uma conversa, uma cariação entre o Jairinho e o Leniel Borel aqui no condomínio. A alusão dele daquele primeiro momento era de abraço forte. E ali, né, quando eu volto para entregá-lo, eu falei assim, olha só, forte ou fraco, eu não quero que você dê mais abraço nenhum no meu filho. Não, mas ele me pede abraço. Eu falei, não quero saber, eu não quero que você dê mais abraço nenhum no meu filho. O que aconteceu? O Henri, na frente da Monique, pediu o abraço da Frozen, que é um abraço forte. O Henri brincava comigo, o Henri é meu parceirinho, meu amigo, não tinha nada disso. O Leniel tirou satisfação. Muito mais por ciúme, no meu entendimento, do que alguma coisa que estava incomodando o Henri. Teve um relato de um abraço apertado entre o Henri e o Jairo, mas que foi de forma amistosa resolvido. Ou seja, até o Leniel foi convencido pelo Jairo. O Jairinho sempre negou qualquer desavença com o Henri. Só que tem mensagens trocadas entre a Monique e a babá do menino
que podem ser decisivas para condenar o ex-vereador. Quem é a Babá Tainá? Como ela chega na sua vida? A Tainá era uma estudante de psicologia e que seria uma ótima recomendação, já que ela era de confiança. Quando foi a primeira vez que a Babá Tainá relatou alguma preocupação com relação ao Henrique, o Jairinho pudesse estar agredindo seu filho? Foi no dia 12 de fevereiro de 2021, véspera de carnaval. Essa conversa aconteceu quase um mês antes da morte do menino. Esses são arquivos que foram apagados do celular de Monique, mas que a polícia conseguiu recuperar. Neste dia, a Monique foi fazer as unhas num salão de beleza. Ela estava no shopping quando ela recebe uma mensagem da babá dizendo que o Jairinho havia chegado mais cedo do trabalho. Quando ele chega, ele é recebido pelo Henrique com alegria. Depois disso, eles entram para o quarto. Tainá percebe uma situação anormal e avisa a Monique. Nisso, a Tainá começou a me mandar mensagem o tempo inteiro, falando: Monique, tá acontecendo alguma coisa errada. E eu fiquei apavorada. Simplesmente está num salão de beleza, ela prefere, né, cuidar ali da sua aparência do que se preocupar em proteger o filho. Doutora, por que a Monique não voltou para casa? Aí é que tá. O que as pessoas têm que ter em mente também é a distância do salão até o apartamento onde eles residiam. O tempo mínimo necessário para a Monique chegar do salão até a casa seria aproximadamente 10 minutos. Isso tudo durou aproximadamente 3 minutos. Eles abrem a porta. A porta se abre e o Henrique sai. Eu pergunto, como que o Henrique está? O Henrique está normal, não está chorando, não está se queixando de nada e está tudo bem. Naquele dia, você agrediu o Henrique no quarto? Óbvio que não tem conexão com a realidade isso. Não existe isso. Quando você lê essas mensagens, o que você entende? A Monique, ela queria que a Tainá não deixasse o Henrique me contasse o que ele vinha me contando, porque se você olhar ali, ela está preocupada com o que ele disse, não com o que aconteceu. Uma criança que fica 3 minutos dentro do quarto com você, se você fizer alguma coisa para essa criança sai do quarto chorando, pô. Sai do quarto machucada, sai do quarto magoada, sai do quarto normal, não tem problema nenhum. O Henrique sai de sunga mancando. A gente imagina o que o Jairo estava fazendo com o Henrique lá no quarto. Tainá diz que Henrique está reclamando de dor no joelho. Monique responde: o que será que aconteceu? Monique, você recebeu uma mensagem no meio da tarde da babá Tainá e você só voltou para casa no fim da tarde. Por que você não largou tudo e foi entender o que estava acontecendo com seu filho? Na verdade, eu só recebi a mensagem da agressão por volta de quase 18 horas. E eu, sim, voltei imediatamente para casa após o relato que o Jairo deu um chute e uma banda nele. E ele caiu e machucou o joelho. A Monique conta que quando chegou, a Tainá disse que havia se enganado, mas que mesmo assim, ela decidiu tomar providências. Então, o que eu fiz? Eu falei assim, eu vou até o hospital, vou descobrir o que aconteceu. Ele vai falar para a médica. A pediatra foi e passou um raio-x. Nós fizemos um raio-x. Quando ficou pronto, ela falou: Henrique, olha aqui a foto do seu joelho. Olha como é que seu joelho é por dentro. Olha o seu ossinho. Não tem nada, não tem nenhum roxinho. O meu filho não apresentava marcas. Na delegacia, a babá deu 2 versões diferentes. Primeiro, ela disse que não viu nenhuma agressão. Mas no segundo depoimento, ela incriminou o Jairinho. Depois, na justiça, ela voltou atrás mais uma vez. A senhora muda o seu depoimento? Sim. Percebeu, portanto, e dizia para Monique que o Henrique era agredido fisicamente e também psicologicamente por Jairo? Não, eu não disse que ele era agredido fisicamente porque eu não vi nenhum ato. Perguntaram ao Henrique durante 2 horas o que estava acontecendo, o que eu falei, o que o tio falou, o que o tio falou. Durante 2 horas o que o tio falou. Aí teve uma hora que ele falou: o tio me deu uma banda. Uma rasteira? Segundo, mas é uma banda, nesse dia eu nem dei uma banda nele. Mas é uma banda que eu dava na frente da Monique, na frente da família. Ele brincava de lutinha, porque o Jairinho
assim, fazia assim nele assim, mas sem deixar ele cair, segurando ele no colo. Um negócio de homem, um negócio, uma lutinha. Esperar acontecer uma coisa pior é a melhor decisão, doutora? Perceba que a Monique precisava de alguma prova de que algo de fato estava acontecendo. Tanto é que ela pergunta à babá se ela conhece alguém para instalar microcâmeras no quarto do Henri, para que ela pudesse de fato adotar essas providências. Ainda na justiça, Tainá disse que era a Monique quem a influenciava contra Jairinho. Hoje, no meu entendimento, era a Monique que me fazia acreditar muita coisa e por isso a minha cabeça estava transtornada e eu começava a imaginar um monstro, que no quarto poderia não estar acontecendo nada. A Tainá, ela diz que ela não entra no quarto com o Jairo porque ela tem medo do Jairo. Como que depois ela muda essa história? Porque metade da família dela é empregada pelo Jairo e pelo Coronel Jairo, há anos. Ela foi coagida por você, pela sua família, por alguém? A Tainá falava tudo, ela falou o que existe e o que não existe, pô. Como é que nós vamos falar com a Tainá alguma coisa? É impossível. A senhora acha que ela gravaria comigo? Não. Não. Tem medo. Do quê? Não vou saber. A babá Tainá de Oliveira, ela mora aqui nessa rua, em Bangu, bem perto da casa do Coronel Jairo. É nessa casa verde aqui. Oi, tudo bem? Queria falar com a Tainá. Ela não tá? Você consegue falar pra ela que eu tô tentando falar com ela? Tá bom. Ela tá em casa. A gente tem 2 números dela. Um que a advogada passou, não tá funcionando. Vamos ver o que a gente descobriu por nossa conta. Só chama. Tainá nunca entrou em contato com a gente. Monique e os familiares começam a desconfiar quando sai a primeira notícia em relação à criança que teve o fêmur quebrado pelo Jairo. Inicialmente, a Monique ainda estava junto com o advogado do Jairinho. O advogado André França Barreto defendia tanto Monique quanto o Jairinho. Foi contratado pela família do ex-vereador. Não há o que ser escondido. Um casal coeso, uma família unida, pessoas de caráter. A família dela fez o contato comigo, temerosa pela situação, porque havia um advogado para 2 pessoas serem defendidas. Na verdade, somente Jairo era defendido. Eu não achava nem necessário um advogado, porque na minha cabeça não tinha crime. Era um acidente doméstico. Seu primeiro encontro com a Monique Medeiros, o que ela te contou? Ela, de imediato, assim que eu a encontrei, me responde: não, doutor Hugo, na verdade eu estava dormindo e fui acordada pelo meu ex-companheiro, e não ao contrário como constava no depoimento. É o que ela te disse. Mas na delegacia, ela ficou frente a frente com o delegado. Foi perguntado a ela o que aconteceu naquele quarto. Por que ela não falou a verdade ali? Porque Monique estava programada para mentir. O Jairinho te pediu nesse momento para você mentir? Pediu. Ele e o André. Ele falou assim: você vai todos os dias pro meu escritório, nós vamos treinar. E todas as vezes que chegava próximo da hora da madrugada, eu falava a verdade. Eu fui acordada pelo Jairo. Aí ele falava: não, repete tudo de novo. Você não foi acordada pelo Jairo. Você acordou o Jairo. A ideia é permitir a demonstração da verdade a todo custo. Ela entra em contato com o delegado, querendo prestar um novo depoimento a fim de refutar tudo que mandaram ela falar anteriormente. Entretanto, não lhe foi oportunizado prestar um novo depoimento. A gente acabou de ver agora a virada da Monique, que é muito importante para entender toda essa história. É um momento em que ela rompe com o Jairinho. Só que é o seguinte, nem a polícia, nem os promotores queriam mais saber de ouvir a Monique. Para eles, ela teve um papel na morte do filho. Para eles, ela não é inocente. A mãe não afastou o agressor do convívio
de uma criança de 4 anos, filho dela, depois que veio o pior resultado possível de uma rotina de violência, que é justamente a morte do Henri, ela esteve em sede policial, em depoimento, por mais de 4 horas, apresentando uma declaração mentirosa, protegendo o assassino do próprio filho. Por que você não denunciou as torturas que seu filho estava sofrendo? Aqui. A juíza pergunta, Monique, o que você acha que aconteceu naquele apartamento? Sinceramente, eu acho que 3 pessoas sabem o que aconteceram. Meu filho, que não tá mais aqui, Deus e o Jairinho. Você em algum momento esteve no quarto em que o Henri estava dormindo? Jamais. Todas as vezes a mãe que levou até o cômodo para poder deitar com ele. Você pediu para Monique em alguma situação para ela dizer que foi ela quem viu o menino desmaiado, desacordado? Pedir um negócio desse chega a ser uma indecência. Como é que eu vou pedir para uma mãe falar isso? Se eu estiver falando isso, eu estou falando que fiz alguma coisa. É uma confissão de culpa isso. O Jairinho alega que há muitos anos tomava remédios fortes para dormir e que isso aconteceu naquela noite aqui no edifício. E esse seria o álibi para tentar provar que ele não poderia ter acordado naquela noite antes que a Monique. Eu tomo remédio há 20 anos e os remédios que eu tomo, eles te dão uma amnésia transitória. 2 horas da manhã, já devo estar no ápice do meu remédio. Deitei na cama e eu o vi deitando na cama junto comigo, mas eu não o vi tomando os remédios. Eu quero também esclarecer e fazer um adendo que eu notei ele macerando um comprimido dentro da minha taça. Ele te dopava? Eu acredito que sim. Você questionou ele? Questionei ele, briguei com ele, inclusive. Só que ele dizia que ele não queria que eu conversasse com homens no Instagram, que eu não ficasse acordada para ele enquanto ele dormia. Olhando para trás hoje, eu percebo que como ele fez isso com as outras ex-namoradas e ex-amantes, que ele poderia sim fazer comigo. Você ouviu algum barulho aquela noite? Não ouvi nada. Eu não ouvi se o meu filho me chamou. Eu não ouvi se ele foi agredido. Eu deveria ter dormido naquela cama com meu filho. Eu deveria ter estado com ele naquela cama. Eu não deveria ter tomado remédio. Em sede policial, a Monique contou que ela te acordou e que vocês socorreram o filho dela. Agora ela mudou a versão. Ela disse que ela foi acordada por você. Quem tá mentindo? Você ou a Monique? Ô, Thaís, o que eu falo é o que eu falo desde o primeiro dia que aconteceu e que as pessoas me perguntaram o que aconteceu. A minha versão é sempre a mesma. Ela falou no hospital que ela havia encontrado. Ela falou em sede policial que ela havia encontrado. No interrogatório para a polícia, Monique disse que se deparou com o filho caído no chão e que depois gritou por Jairinho e que este veio correndo. De repente, por orientação de advogado, não sei, ela está dizendo que eu encontrei ele primeiro. Então a Monique está mentindo? De falar que eu acordei primeiro? Lógico que tá, pô. Quem está mentindo? O Jairo. O Jairo é um grande mentiroso. Quem é o assassino do seu filho? É o Jairo. Era a pessoa que dormia do meu lado. Era o vereador, pai de 3 filhos. Eu acredito que ninguém imaginaria que uma pessoa daquela pudesse fazer algo tão grotesco, algo tão cruel, algo tão perverso com uma criança tão dócil. Meu filho era tão dócil, tão amoroso, tão carinhoso, tão lindo. Ele falava todo dia pra mim que eu era linda. Ele, todos os dias, ele me abraçava, ele me enchia de beijo. A gente vivia rindo, gargalhando, brincando. A gente brincava tanto. Meu filho era o meu melhor amigo, meu filho era o meu maior amor. Era tudo pra mim.